Então vamos lá? Hoje é o terceiro dia e eu quero falar. No primeiro dia a gente falou sobre um propósito definido, um propósito claro, específico, que você entenda por que você está fazendo, que você tenha definido algo. Em resumo, uma meta que você consiga ter de maneira clara e com ações assertivas para conquistá-la. Isso vai te dar poder pessoal, uma meta clara, mais um plano, mais poder pessoal igual a sucesso. Ontem ele falou que não adianta só você ter sucesso individual. Eu dei o exemplo de uma banda. Quando uma banda toca junto, não adianta só um dos músicos ser bom. Quando todos os músicos são bons, a banda simplesmente explode. E hoje a gente vai para a terceira lei. A terceira lei é incrível, cara, hoje é o Festival Internacional da burdoada, do sentimento assim de olhar para a tua realidade e prestar atenção e ver talvez por que você não esteja conseguindo conquistar aquilo que você tanto deseja. A primeira pergunta que eu já quero colocar é: como é que a gente tem um propósito definido que faça sentido pra gente se a gente não acreditar no nosso potencial real? Assim, o que você pode da tua vida? Quais são as coisas que lhe são permitidas? Quais são as coisas que você pode conquistar? Quais são as coisas que você pode olhar para a tua realidade e falar assim: eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo? Quais são as suas limitações? Quais são as limitações que você coloca para a tua mente? Já parou para pensar nisso? Você acredita ser capaz de transformar a tua realidade? Transformar por completo. Não importa a realidade que você está vivendo agora. Você acredita que você é capaz de transformar essa realidade? Sim ou não? E aqui, enquanto você para e reflete, eu quero te contar uma história. Em 2019 eu era extremamente retraído, eu tinha vergonha de falar em público, eu não me sentia confortável, eu não me sentia à vontade, eu olhava para minha realidade e falava assim: cara, quem conversa com o celular é maluco. E aí eu decidi que eu ia trabalhar com desenvolvimento humano. Cara, para trabalhar com desenvolvimento humano, invariavelmente eu preciso conversar com o meu celular. E isso, na hora, nas primeiras vezes em que eu olhei para a minha realidade de ter que falar com o telefone, de conversar com um pontinho aqui, eu morria de vergonha. Por quê? Porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que vai acontecer, eu não meço as reações, eu não sei como as coisas estão acontecendo. A partir daí, a minha confiança foi lá pro pé. Por quê? Porque eu era uma pessoa acostumada a ter uma troca o tempo inteiro entre dois aqui. Então eu olhava nos seus olhos e sabia se o que eu estava falando estava agradando, se não estava agradando, se eu estava conseguindo atingir os meus objetivos ou não. E de repente eu me vi tendo que conversar com um pontinho verde aqui, bem aqui, ó. E eu me senti completamente perdido. A minha fala, que sempre foi muito tranquila, eu sempre conversei de maneira muito tranquila, eu simplesmente travei. Só que ao trabalhar com desenvolvimento humano, uma das coisas é convencer a outra pessoa a acreditar na transformação. Como é que eu faço para a pessoa acreditar na transformação que eu vou gerar na vida dela, se eu não me sinto confortável para falar com ela através do telefone? O primeiro resultado disso foi: eu tentava vender, não conseguia e eu não sabia o porquê. O que começou a acontecer? Lembra sobre a tríade? Propósito definido, ações assertivas, mais poder pessoal.
Eu defini um propósito que eu ia ter um grupo de pessoas, eu ia gerar transformação nessas pessoas. A partir do momento em que eu tomei ações, as pessoas começaram a ser transformadas, eu comecei a me sentir mais confiante e fui falando mais, fui falando mais, fui falando mais, fui falando mais, fui falando mais. 3 anos depois eu tô aqui, conversando com vocês de maneira clara, tranquila, sem problema algum. Mas eu fui fortalecendo a minha confiança. Enquanto você não tiver uma confiança inabalável em você, os seus projetos tendem a ser muito bons no começo e irem naufragando aos poucos. Mesmo que você tenha o propósito definido, porque a partir do momento em que você não confia em você, esse propósito definido começa a ser baseado naquilo que os outros esperam ou acreditam. A partir do momento que você não confia em você, você precisa que o outro valide o seu propósito definido. E o propósito definido deixa de ser seu e passa a ser no que o outro espera sobre você. Começou a desandar a maionese. Então, a partir do momento em que eu entendi, que ficou claro para mim, que a primeira coisa que tinha que acontecer é eu confiar em mim, eu acreditar em mim, as coisas começaram a andar, até chegar exatamente onde a gente está agora. Até eu ter a coragem, para alguns, e a maluquice para outros, de sair de um perfil com 13 mil seguidores e recomeçar do zero. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta e eu tenho 100% de confiança de que aqui já deu certo. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Porque eu sei da entrega, eu sei das transformações e eu sei daquilo que eu posso fazer ou gerar na vida das pessoas. Então aqui, no perfil novo, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Por quê? Porque eu acredito em mim e eu acredito naquilo que eu vendo. Você acredita em você? Porque é muito simples. E eu vou dar um exemplo. Imaginem 2 pessoas querendo te vender algo. Um dos vendedores conversa com você e ele te oferece aquilo que você quer assim: olha, então, eu acho que você precisa disso porque é um momento, o preço ele tá um pouco caro, mas eu acho que seria bom que você tivesse isso. Esse é o vendedor 1. O vendedor 2 olha nos seus olhos e fala assim: de acordo com a tua necessidade, isso aqui é o que você precisa agora. Isso vai ser a diferença entre você continuar sofrendo aquilo que você está sofrendo hoje e ter a vida que você deseja ter. A diferença está aqui. Eu tenho a solução do teu problema. Agora a escolha de continuar com o problema ou sair do problema está nas tuas mãos. Se você tivesse que decidir, com base no que eu acabei de te falar, em comprar um produto do vendedor 1, que ficou olhando para baixo o tempo inteiro, ou do vendedor 2, que olhou nos teus olhos e disse que ele tem a solução do seu problema, de quem você compraria agora? Do vendedor 1 ou do vendedor 2? E por que eu estou falando isso? Essa semana eu recebi uma oferta de um produto que o vendedor ele ficava assim: ah, porque eu acho que você precisa disso, eu acho que seria bom, eu acho que seria interessante, eu acho que seria isso, eu acho que seria aquilo, eu acho que seria aquilo. Cara, eu olhei para a Aline e falei assim: meu, eu não vou comprar, nem a pau. O cara não olha nos meus olhos. Ele acha que a solução dele é boa, mas se ele não tem coragem de olhar nos meus olhos para me vender, como é que eu vou chegar a essa conclusão? Ele não acredita na solução, ou ele não acredita nele. Um dos dois. Mas eu é que não acredito. Se ele não tem coragem de me olhar nos olhos, não sou eu quem tem que lembrar ele disso. Se ele não consegue me passar a verdade dele olhando nos meus olhos, eu não vou ser cliente desse cara. Aconteceu antes de ontem. E por que a gente compra de quem tem mais confiança? Porque a pessoa exala. Quando você tem confiança, a pessoa olha para você e fala: nossa, eu acredito no que você está falando, eu acredito na tua verdade, eu acredito que você é capaz e que você tem condições de transformar o meu problema em uma solução. Eu acredito que você tem condições de resolver o meu problema.
Isso vale para produtos, isso vale para situações e isso vale para você, para a tua vida. Porque diretamente, todo santo dia, você vende a tua imagem. Você está vendendo bem a tua imagem? Olha aqui, eu tô aqui. Cara, a gente montou um cenário diferente. Se você está aqui há um pouco mais de tempo, você sabe que o cenário não era esse, a iluminação não era essa, você sabe que não tinha isso. A gente está trabalhando. Para quê? Para que você perceba a diferença. Porque não adianta somente eu falar, eu tenho que mostrar. Eu tenho que te trazer uma solução. Como é que você está vendendo a sua imagem? Como é que você está mostrando a sua imagem? Todos os dias, porque todo mundo que você fala, você está vendendo a sua imagem. Como é que você está fazendo isso? Você está fazendo bem? Você tem confiança na hora de vender a tua imagem? Você está vendendo a tua imagem bem? Pode ser que não. Pode ser que você olhe para a tua realidade e fale, não está rolando. Não está rolando. Não estou conseguindo ainda, Ti. Pode ser que o seu pensamento agora seja exatamente esse. E aí eu quero te mostrar os 3 principais vilões da confiança. A gente vai conversar sobre os 3 principais vilões. Primeiro vilão, querer saber de tudo. Tudo é muita coisa. Tudo é tudo. Ninguém sabe de tudo. Então não adianta você querer pegar um assunto, seja ele qualquer que seja, e saber tudo. A pergunta mais assertiva é: o que eu preciso aprender agora para me manter em movimento? Qual é o próximo passo que eu preciso aprender? Qual é a próxima habilidade que eu preciso desenvolver? Qual é a próxima coisa que eu preciso fazer? E a partir daí você vai descobrir uma coisa para fazer. Uma única coisa para fazer. E você coloca energia nela. Quem trabalha comigo, as pessoas que trabalham no meu time sabem, quando eu termino uma reunião, eu sempre gosto de fazer a mesma pergunta. Só para ficar claro, o que eu preciso fazer agora? A gente repassa o que eu preciso fazer agora, eu saio e vou fazer. E qual é o ponto que eu vejo muita gente errando? As pessoas querem saber tudo. Elas querem entender de tudo, elas querem dominar tudo. E como tudo é tudo, elas não conseguem. E aí ela domina uma boa parte. Imaginem que tudo é a nota 10. Cara, você estuda, se dedica, aprende, desenvolve uma nova habilidade, 7,9. Você não soube tudo. Nessa hora, você olha essa diferencinha aqui, em vez de olhar todo o caminho que você percorreu. Já aconteceu com você? De querer olhar e aprender tudo e não se sentir confortável porque você está olhando para e você ainda não se sente dono de tudo. E aí você se cobra pelo que falta em vez de reconhecer o que você já caminhou. Já aconteceu isso com você? De você se sentir frustrada, de sentir que não dá conta. Eu não sou boa para isso, eu não nasci para isso. Meu Deus do céu, caramba, pelo amor de Deus, isso não acontece para mim. Já aconteceu com você? Quem sabe tudo sobre qualquer coisa? Tudo é muita coisa. Você não precisa saber de tudo. Você precisa saber quais são o próximo passo que você precisa tomar. E depois o outro, e depois o outro, e depois o outro, e assim sucessivamente. Qual é o próximo passo que você precisa tomar? Só isso. Só isso. O segundo vilão é a comparação. E onde é que vai estar a comparação? Invariavelmente me vem uma história à mente. Imaginem que existia um concurso na floresta. E o prêmio era para quem fosse mais... para quem soubesse escalar, quem fosse mais hábil, quem tivesse mais habilidade em subir na árvore, em uma árvore.
quem fosse o melhor em subir em árvores era o grande campeão. Cara, o macaco se sentiu o máximo. O peixe se sentiu uma porcaria. A tartaruga idem. O mesmo vale para 95% dos animais que não sabem subir em árvores. Quais são os seus pontos fortes? No que você é bom? No que você é boa? Será que na hora de se comparar, você não pega o ponto forte do fulano e compara com o seu ponto fraco? Quais são os seus pontos fortes? Será que você não está focando no ponto forte do outro e comparando com você? E sendo que aquele nem é o teu ponto forte? Será que você não está olhando para o ponto forte do outro e assumindo que aquele deveria ser um ponto forte seu, mas ele não é? E você deveria olhar e parar e refletir e falar assim: quais são os meus pontos fortes? Como é que eu consigo desenvolver aquilo que eu decidi pautada pelos meus pontos fortes? E não me comparar com o ponto forte do outro. Como é que eu me destaco? Como é que eu olho para a minha realidade? Como é que eu cresço baseado nos meus pontos fortes? O que eu mais vejo por aí é gente comparando o ponto forte do outro e querendo ter o mesmo ponto forte. E aqui eu quero falar uma frase que é daquelas que eu vou falar 3 vezes. Se você tenta o tempo todo ser igual a alguém, quanto tempo te sobra para ser você? Quanto tempo te sobra para viver a tua realidade, para explorar os teus pontos fortes, para explorar aquilo que você é bom, aquilo que você é boa? Será que você não está se medindo pela régua dos outros? E se você se mede pela régua do outro, deixa eu te contar uma coisa, você só vai se frustrar. Não tem verdade aqui, não tem realidade aqui, não tem nada aqui para você. Você vai viver se olhando pela régua do outro. Cara, você está se medindo pelo ponto forte do outro. O ponto forte de um pode ser a oratória, o ponto forte de outro pode ser acolhimento, o ponto forte de um terceiro pode ser o conhecimento técnico, o ponto forte do outro pode ser empatia. Quais são os seus pontos fortes? Você trabalha em cima deles? Você trabalha em cima dos seus pontos fortes? Ou você está se julgando pior do que você realmente é, pelo simples fato de ficar se medindo pela régua dos outros? Qual é a tua realidade? Não tem nada na vida mais frustrante do que se medir pela régua dos outros. Nada mais frustrante que isso. Aprende a reconhecer a sua história. Aprenda a reconhecer a sua jornada. Enquanto você não fizer isso, esquece a ideia de confiança. Não vai rolar. Próximo ponto. Quem é a única pessoa responsável pelos seus resultados? Quem é a única pessoa responsável pelos seus resultados? Se você é a única pessoa responsável pelos seus resultados, quem é a pessoa responsável por, vou até melhorar, por tudo aquilo que acontece na sua vida? Você é responsável por tudo que acontece na sua vida? Você é? A resposta para essa pergunta é não. Você não é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você não é. Tinha uma pegadinha do malandro aqui. Tinha pegadinha. Você não é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você é responsável pela maneira como você reage àquilo que te acontece. E normalmente a gente carrega a necessidade
ou o peso, ou a obrigação de ser responsável por tudo aquilo que acontece. Mas tem coisas que acontecem na sua, na minha, na vida de todo mundo, que a gente não tem controle sobre o fato. Agora a gente tem 100% de controle sobre a nossa reação. Isso a gente tem. Isso está nas nossas mãos. Eu sou responsável pelos meus resultados. Eu não sou responsável por 100% das coisas que me acontecem, mas eu sou responsável por 100% da maneira como eu reajo a essas coisas. Vocês conseguiram entender? Às vezes você vai estar dirigindo, vai vir um maluco e vai bater no seu carro. Você não controla isso. Você não controla. A maneira como você vai reagir à batida, isso você controla. E normalmente o que mais acontece, o que mais existe por aí, o que a gente mais vê hoje em dia, gente que quer controlar tudo o que te acontece. Você vai falhar miseravelmente. Você não controla tudo o que te acontece, você só controla como você reage. Você não controla as tuas emoções, essa é uma falácia. É algo que as pessoas falam que não tem nem pé nem cabeça. Você não controla as tuas emoções, você controla as tuas reações. Se você toma uma fechada no trânsito, você vai sentir raiva, mesmo que você fale, mas eu estou fazendo meditação, mas eu estou me tornando uma pessoa com evolução espiritual, eu estou isso, eu estou aquilo. Por que eu senti raiva? Porque a emoção é inata do ser humano, ela mora dentro de você, você vai receber um estímulo externo, a emoção vai surgir. Isso você não controla, não tente controlar isso. Agora, a maneira como você reage a essa emoção, aí você consegue. Isso você consegue. Então para de uma vez por todas de querer controlar as suas emoções. Esquece, não vai rolar. A minha pergunta aqui é, uma vez que você não consegue controlar aquilo que te acontece, mas você consegue controlar a maneira como você reage, como é que você tem levado a vida hoje? Você é a pessoa que reclama ou a pessoa que resolve? Como é que você tem levado a vida hoje? Como é que você olha para a tua realidade e como é que você tem agido hoje? A gente precisa aprender a gerenciar. A gente consegue gerenciar a maneira como a gente reage. E a gente precisa trabalhar nisso. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, não é sobre você dominar suas emoções. Você aprende a dominar as reações. Você consegue entender quais são os gatilhos que geram aquilo. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Você consegue controlar a maneira como você reage. Hoje, quando as coisas te acontecem, como é que você tem reagido? Você reclama ou resolve? Quem é você? Qual postura você tem adotado para a tua realidade por muito tempo? Cara, eu era a pessoa que reclamava. Eu era a pessoa que ninguém entendia, que ninguém olhava, que ninguém ajudava, que ninguém fortalecia, que, cara do céu, como eu tinha um posicionamento esperando que os outros olhassem para a minha realidade, estendessem as mãos e falassem assim, Thiago, vem cá, eu tô aqui por você, eu vou te ajudar, eu vou fortalecer, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Cara, por quanto tempo eu fiquei nessa? Por quanto tempo eu fiquei nessa? Vou te contar uma coisa, não consegui nada da vida enquanto eu tive essa postura. Nada. A partir do momento em que eu entendi e virei uma chavinha dentro da minha cabeça de que eu precisava assumir o controle sobre as minhas atitudes, eu precisava assumir o controle sobre aquilo que acontecia e a partir daí eu poderia decidir se eu reajo para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, para cima ou para baixo, que estava tudo na palma da minha mão, a minha vida mudou em 180 graus.
Aprende mais essa. Sua vida não muda em 360 graus, porque se você girar em 360 graus, você para no mesmo lugar. Você muda em 180. A minha vida mudou em 180 graus. E aí a vida fez assim, ó. Porque confiança nada mais é que você dominar e você ter certeza absoluta que você não é o que te acontece. Você é como você escolhe reagir àquilo que te acontece. Você não é o que te acontece, você é como você escolhe, como você decide. Como é que você está decidindo reagir às vezes em que a vida vem e ela se torna desafiadora, ela se torna mais difícil, ela quer extrair de você a sua melhor versão? Como é que você está escolhendo reagir? Quais são as suas decisões nessa hora? Você reclama ou resolve? Quem é você nessa hora, na hora que o bicho pega? Naquela hora que eu preciso da tua melhor versão, o que você faz? Você enfrenta ou foge? Quais são as suas escolhas? Porque quem tem confiança sabe que o resultado final depende de mim, não depende de mais ninguém. E que eu defino qual caminho eu escolho seguir. Eu sei qual caminho eu quero seguir, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que vai rolar, mesmo que eu decida recomeçar do mais absoluto zero. Eu posso usar o meu exemplo de vida do momento. Eu sei, o resultado está na minha mão, não está na mão de ninguém, eu vou fazer acontecer. Eu tenho certeza absoluta disso. E você? Na hora que o bicho pega, na hora que as pessoas te questionam, na hora que as pessoas falam, enlouqueceu? Nossa, mano, você tá maluco, para, não viaja. Na hora que você tem que sustentar aquilo que você quer, quem é você? É o que fica ou é o que foge? E tá tudo bem se hoje você for o que foge. Tá tudo certo. Escolhe mudar. Decide fazer diferente, decide olhar para a tua realidade de uma forma diferente, de uma maneira diferente, escolhe, toma essa decisão e a partir daí não para, se desenvolve, vai atrás de novo, é curso, é isso, é aquilo, eu não vou parar enquanto eu não entender quem eu sou e o que eu quero e ser uma pessoa confiante. Não para! Vai até chegar. Porque não é de um dia para outro que isso vai acontecer. Hoje eu acordei confiante. Até ontem duvidava de mim. Mas hoje eu acordei confiante. Isso não acontece assim. Confiança é um negócio que tem que ser trabalhado. É algo de médio prazo. É algo que você vai trabalhar e ela começa a aparecer. Ela dá um sinalzinho aqui, você fala, opa, tá chegando. Aí dá um sinalzinho ali, opa, tô chegando. Dá um terceiro sinalzinho ali, opa, começou a ficar mais comum. Gostei disso aqui, tô me sentindo melhor. Estou me sentindo mais à vontade, as pessoas me perguntam, eu já consigo falar, as pessoas falam, eu já estou me sentindo mais confortável, eu já não tenho mais tanto receio, eu já não tenho mais tanto medo, estou me sentindo melhor, melhor. Cara, no médio prazo, como é que você vai estar? Voando. É sobre se dedicar, é sobre, colocar energia, colocar foco, colocar intenção e falar assim, eu preciso disso. Mesmo que hoje você olhe e fale, não, isso não é pra mim. Eu não me sinto confiante, eu não acredito que isso seja pra mim. Você realmente acha que você não nasceu pra ter uma vida incrível? Você realmente acha isso? Você tem coragem de olhar na minha cara e falar que você não merece ter uma vida incrível? Deixa eu te contar uma outra coisa. Por muito tempo, eu já tive aí. De olhar pra minha realidade e falar assim, a vida que eu tenho é essa. Eu sofria da síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu.
Era o lema. A vida não vai ser diferente, a vida é isso aqui mesmo, é isso aqui que vai rolar. Cara, é sobre isso aqui, ó. Infelizmente a vida é assim, eu não gosto, ninguém me ajuda, ninguém tá nem aí pra mim. Cara, é isso aqui, a minha realidade é essa. Pô, não vai ser diferente. A realidade, eu nasci pra isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre vou ser assim, Gabriela. Não, biografia não é destino. Quem você nasceu para ser pode ser mudado o tempo inteiro. Você não precisa ser a mesma pessoa, você pode ser uma pessoa diferente. Cara, você pode ser quem você quiser ser, desde que você decida. E trabalhe, e vai, 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 e vai. Vai chegar. O terceiro vilão, que é o que eu vou falar pra gente terminar, é o medo. Um terceiro e o maior vilão que mina a confiança é o medo. O medo, às vezes ele se torna tão grande que você até paralisa. Você já se sentiu paralisada pelo medo? Já se sentiu paralisado pelo medo? Sentir aquele medo de falar... Não quero, 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 não quero. Já sentiu isso? E o que o medo faz? Ele simplesmente coloca uma dúvida dentro da nossa cabeça. Ele vai ganhando proporções e ele vai ficando maior à medida que essas dúvidas aumentam. Ele coloca uma dúvida. Essa dúvida vira duas, duas viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16, 16 viram 32 e de repente o medo está gigantesco. Ele está morando num triplex dentro da tua cabeça. De tanta dúvida que ele coloca. Mas e se? E se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? E se acontecer aquilo outro? E se? E se? E se? E se? Mas deixa eu te contar uma coisa. O medo ele é uma reação protetiva da tua mente. O medo tem uma função clara, específica. Ele quer te proteger. O medo não é infundado. Mas a gente normalmente não quer sentir medo. Mais uma vez, lembra? A gente quer se impedir de sentir uma emoção, de ter um sentimento, de viver uma emoção. Vocês lembram que eu falei lá atrás? Emoção a gente consegue impedir? Não. A gente consegue controlar a reação. E normalmente onde todo mundo tá, todo mundo não, todo mundo é todo mundo, né? A maioria das pessoas erra hoje em dia. Ou eu não quero sentir medo, ou eu quero mudar a maneira como eu ajo. Só que o medo é inevitável. A ação, enquanto você não entender o que causa o medo, a ação vai ser automática. Você precisa entender o que causa o medo, para daí você ressignificar e controlar a reação. E onde a maioria das pessoas erram hoje em dia, ou eu não quero sentir medo, ou eu não quero reagir dessa maneira, eu vou focar na reação. A maioria falha miseravelmente, a maioria falha muito feio nisso, pelo simples fato de quererem controlar o incontrolável. E quando eu poderia ficar aqui falando mais 1 hora sobre medo. Mas medo, eu tenho uma aula de 2 horas mais ou menos, 2 horas, 2 horas e meia dentro da turma de mentoria só para te explicar por que você sente isso. Só para te explicar, esmiuçadinho, bonitinho. Eu falo 2 horas sobre as fontes do medo. Por que você sente medo? De onde ele vem? Quais são os principais medos que você sente? Por que você sente isso? De onde é que eles vêm? Ele é o principal aliado da pobreza, do fracasso, da frustração, da tristeza, da depressão. O medo, ele mora dentro da tua cabeça, se você não tomar cuidado. Ele mora dentro da tua cabeça. E aí você precisa entender que existem 6 medos que mais assolam a humanidade.
Eu vou citar por cima e a gente vai passar porque não dá tempo de falar sobre cada um deles. Primeiro medo, medo da velhice. Não por ordem de importância, tá? Medo da velhice, medo da doença, medo da morte, medo da pobreza, medo da crítica e medo da rejeição. Vou repetir: medo da velhice, medo da doença, medo da morte, medo da pobreza, medo da crítica e medo da rejeição. Desses 6 medos, qual é o que mais te assusta hoje? Qual é o medo que mais te assusta hoje? Doença, velhice, morte, pobreza, crítica ou rejeição. Qual desses 6 mais te assusta hoje? Sem perceber, a gente vai deixando que medos infundados eles ganhem proporções desnecessárias. Porque quando a gente deixa, por exemplo, eu vou pegar um exemplo e vou dar só um exemplo rápido. Quando eu deixo que o medo da doença fique grande demais dentro de mim, ele vai me impedir de tomar diversas atitudes. Quando, na verdade, eu só vou ficar doente se eu não cuidar da minha saúde. Em vez de eu ter medo da doença, por que eu não direciono meu foco em ter mais saúde? Por que em vez de eu me ficar preocupado em cuidar da doença, eu não me preocupo em cuidar da saúde? Porque a partir do momento em que você simplesmente muda o foco de lugar, o medo perde força. E aí eu já entro na parte do como é que eu mudo essa situação desse medo que me assusta. Primeiro eu troco o foco de lugar. Em vez de eu ter medo da doença, em vez de eu ter que ficar preocupado em cuidar da doença, eu me preocupo em cuidar da minha saúde. Em vez de eu ter medo de morrer, eu vou me preocupar em viver. Eu mudo o foco. Segundo ponto, eu começo a entender por que eu tenho medo dessas coisas. Por quê? De onde é que vem esse medo? A partir daí, eu vou olhar para o medo e vou tentar entender de onde é que ele vem. Lembra? Eu não ajo na emoção, eu não ajo na ação. Eu ajo aqui, ó, atrás. Qual é o pensamento que gerou essa emoção? A partir daí eu vou focar em mudar o que eu penso, o que eu acredito, que são as chamadas crenças, que é a maneira como eu enxergo o mundo. Segundo passo, eu entendi como é que eu penso, eu estou ressignificando aquilo que eu acredito. Qual é o próximo passo? Construir novos hábitos baseado em novas crenças. Eu coloco um pensamento novo, começo a ter emoções novas, começo a ter atitudes novas. Faço isso de maneira intencional, disciplinada. E aí repito, até que aquilo começa a se tornar um novo hábito. Eu deixo de sentir o antigo, passo a sentir o novo e passo a reagir de maneira nova. E você, sem perceber, ressignifica esse medo que te assusta absurdamente por algo completamente novo. E por último, se colocando em uma situação de aprendiz, porque ninguém aprende aquilo que acha que sabe. Se você acha que já sabe, você não vai aprender nada novo. Então, se você tem algo que te assusta, que te apavora, que te paralisa, a primeira coisa que você tem que saber é que você precisa aprender algo novo sobre aquela coisa. E a partir daí, mudar. Porque quando você desconstrói uma versão velha sua, pensa em você, como biografia não é destino, a partir do momento que você escolhe olhar para a tua realidade antiga e falar assim, eu quero fazer diferente, uma versão nova de você vai surgir. Mais forte, mais capaz, com uma sensação de que pode coisas completamente diferentes. Mas para o novo vir, você precisa abrir mão do velho.
Não tem jeito. Você não consegue ter nada novo. Imaginem que eu tô com esse copo cheio d'água. Eu quero colocar água nova aqui. Enquanto eu não esvaziar, eu consigo pôr água nova? Às vezes você é um copo cheio d'água, cara. Você não quer aprender nada novo. Você quer ficar vivendo do jeito que você está vivendo agora. Como é que o novo vai entrar na tua vida? Como é que você vai olhar para a nova realidade? Como é que você vai aprender coisas novas se você está cheio? Às vezes a gente precisa esvaziar para receber novo. Que a partir do momento que você entende, se desconstrói e começa a se reconstruir uma versão mais forte, mais confiante, mais poderosa, mais decidida do que quer, você vai conquistar uma vitória que vai muito além de sucesso financeiro ou alguma coisa do gênero. Você vai vencer o seu principal inimigo, que é uma versão antiga de você. Você vai olhar para aquela versão velha e vai falar assim: não, eu tenho uma versão nova para te apresentar, uma vida nova, uma vida diferente. E aí vocês lembram que lá no começo da live eu falei: cara, você acredita que você é capaz de transformar a tua vida? E quando você abre mão do velho pelo novo, eu garanto para você, essa transformação vem, assim, 1 ano, vai parecer 5 anos, desde que você aceite se desconstruir e reconstruir. E quando isso acontecer, quando isso se tornar realidade, no final da jornada, tanto a versão velha que estava lá cheia de medo, dominada pelo medo, dominada pela comparação, dominada por aquelas coisas, como a versão nova vão se encontrar e as duas versões vão agradecer pela sua nova versão, pela sua nova vida, por aquilo que você escolheu e decidiu viver. Eu quero te pedir, faz um favor para você, se desenvolve, vai atrás de encontrar a tua melhor versão e não para até achar. Faz um favor para você hoje, se desenvolve, cresce, se desafia, olha para quem você é hoje e fala: como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser mais confiante? Como é que eu posso me desenvolver, crescer, ser uma melhor versão de mim? Eu quero que você vá dormir com essa pergunta. Como é que eu posso ser uma melhor versão de mim amanhã? Se faça essa pergunta a hora que você for deitar. E eu garanto para você, se você fizer isso de maneira regular e recorrente, é impossível você não ter a sua vida transformada. Impossível. Essa foi a live sobre a terceira lei do sucesso, que é a autoconfiança. Estouramos o tempo, mas esse assunto todo mundo precisa desse assunto. Todo mundo precisa olhar para a realidade e falar assim: eu preciso disso, eu quero, é assim. Esse é o caminho para você ter mais resultado. Esse é o caminho para uma mudança que vai muito além de sucesso financeiro. E por último e não menos importante, se faça esse favor, se desenvolve, seja melhor. Escolha ser a sua melhor versão. Um beijo, até amanhã.